povo, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Eu sou Cristiane França e vamos juntos conversar um bocado sobre nossa saúde, sobre nossa higiene e sobre coisas que falam da gente. Pois é, hoje eu vou receber aqui nos estúdios uma mulher com suas várias facetas. Mulher de orixá, militante, doutora em biologia, empreendedora, enfim, uma mulher que inspira outras mulheres. Essa é Sueli Conceição, que já foi deusa do ébano do Ileaie, participou do reality show Ideias à Venda na Netflix e agora empreende com a loja Yaumi Cosmética Natural, localizada na rua João de Deus, no Pelourinho. Exemplo de empreendedorismo bem-sucedido, Sueli passou a ver com outros olhos produtos usados no dia a dia do baiano, como azeite de dendê, aroeira, manjericão, macaçá, plantas que fazem parte da flora local de Salvador e também do interior. Para ela, eles representaram a oportunidade de extrair o melhor da terra e levar para a população de forma medicinal. Nas mãos dela, produtos como sabão, creme, óleo, shampoo, pomadas e tudo mais passaram a ter dupla função. Além de promoverem a higiene, os mesmos têm efeitos fitoterápicos. Para conhecer um pouquinho mais a Yaumi Cosmética Natural, é que eu converso agora com a dona da casa, Sueli Conceição. Tudo bem, minha querida? Olha, como vai? Bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Muito feliz de estar fazendo parte desse programa, né? Azeviche. É uma emoção muito grande ter a oportunidade de falar de nós, né? Sobre nossas coisas e como é possível empreender a partir do nosso lugar, da nossa identidade. Então, muito feliz. Eu começo agradecendo a sua ancestralidade por esse momento de troca, né? Por essa experiência toda que a gente vai fazer aqui hoje. E como eu disse, né, na introdução, no início aí da sua apresentação, é justamente isso. Eu acho que a sua história inspira outras pessoas, né, outras mulheres. Então, eu quero que você comece falando da sua infância, das suas vivências, aquilo que, num primeiro momento da sua vida, fez você ser a mulher que você é hoje. Como é que foi, onde nasceu, onde foi criada, como era a sua relação com a sua família? Cris, falar de mim, já tive mais dificuldade de falar dessa história. Acho que é um ranço, né? Sim. Histórico do racismo. Eu tinha, né? Dificuldade de falar muito sobre nós. E assim, ouvindo muito, né? Vilma Reis, por exemplo, nós temos nome e sobrenome, temos que dizer de onde viemos. E aí isso começou a ser modificado dentro de mim, porque as pessoas deixam de nos rotular. Então, eu sou uma filha primogênita de uma família com 6. Minha mãe foi premiada, né? Teve 2 barrigas de gêmeos. Nossa. Né? Graças ao orixá, todos vivos, né? Organizados, bem-sucedidos. Mas foi uma mãe solo, que teve o suporte da minha avó, que era lavadeira, a vovó Camila Batista, e uma mulher que nos alicerçou. Então, assim, ela não tinha letramento racial, não tinha estudos acadêmicos, mas era uma mulher sábia, que se eu sou hoje o que sou, graças à vovó Camila, né? Essa mulher preta, lavadeira, forte, que segurou todas as barras da minha mãe. Então, assim, como a primeira filha de 6 filhos, então eu era responsável, né? Quando os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, e ali a vovó já dizia: o que eles fizerem, você que responde. Aí, na hora, a sapeca rolava, a pedagogia da pancada funcionava muitíssimo bem para poder organizar. E com isso, vendo os fazeres de vovó, ela sempre teve o cuidado conosco a partir das plantas. Então, na frente da casa, que era no bairro da Caixa d'Água, Freitas Henrique de Cima, minha mãe mora lá até hoje, tinha um jardinzinho que tinha várias plantas medicinais, tinha a dona pequena do lado, assim, todas as casas tinham as plantas, né? Inclusive, ela botava roupa paquará. Eu vou até fazer a crônica, as metodologias da lavagem de roupa de vovó Camila, porque tem várias coisas que estão vindo à tona que eu já comecei a escrever para mostrar. Então, botava roupa paquará lá na grama, a gente tinha que ir lá hidratar, né? Porque ficava ali no sol e desidratava. E ela coletava o patchouli para poder aromatizar as roupas desses clientes. Além de anil, né? Que não se usa mais anil. Então, olha só, que memória. E assim, vendo aquele fazer, deixava tudo muito cheiroso. Para além disso, tinha um período, assim, a cada 6 meses, ela fazia um negócio de uma limpeza, né, no corpo da gente. E aí pegava todas as folhas de purgante e vinha com aquele melão de São Caetano, que é vermifugo, e batia junto com a Lumã para a gente tomar, junto com a Emoção Estoque.
Scott, óleo de rícino. Aí eu me arrepio todo quando lembro, porque o sabor não é nada agradável, mas funcionou. Funcionou muito bem, porque fomos criados com muita dificuldade, com baixo poder nutritivo, pela condição, mas assim, não ficávamos doentes. E quando aparecia essa doença do tempo, catapora, cachumba, aí pegava sabugueiro para poder botar para fazer o banho e que misturava. Então assim, eu me constituí nesse fazer, nesse cuidado. E não poderia ser diferente essa minha trajetória, né? E assim, vendo toda essa dificuldade, esses fazeres, e por nossa dificuldade financeira mesmo, inclusive no contexto da alimentação, tinha uma coisa que ela preparava que eu odiava. Mas para tomar era um sofrimento. Eu sofria porque eu não gostava e sofria porque apanhava para poder tomar. Que era café preto com manteiga e farinha. E aí a gente faz, depois, né, eu fazendo analogia desses ingredientes, a sabedoria dela, cada elemento ali era para manter as pessoas, né, no caso nós, os netos, em alerta. Porque é café energético, né? Então, a farinha é amido. E a manteiga estava nesse contexto. Então, assim, tinha que manter o povo em atividade, mas eram umas crianças que só olorum na causa. De destelhar o telhado para fugir pelo telhado e ir para casa do vizinho dos outros. Então, assim, funcionou. Porque, assim, como não tinha muito alimento, tinha o quê? Passava os caras vendendo xangô na rua. Xangô é um peixe que desidratava, botava no sal e ficava nos espetinhos. E pegava aquele xangô, aí fazia aquele pirão de farinha com xangô, era alimentação. Então ia nas quitandas, porque tinha várias quitandas de Dona Marinha, de Dona Aniceta, e a gente ia lá para ver bananas que já estavam muito maduras, que iam, né, ser entregues para as galinhas ou então ia para o lixo. A gente pegava para poder fazer aquela farinha, aquele farofa, para poder manter, né, a vida em dias. Porque assim, mãe solteira, com dificuldade de trabalho. Ela era lavadeira, mas na época não tinha muito retorno financeiro para poder fazer as coisas. E a gente vivia nessa labuta. Então, como eu odiava muito esse menu do café da manhã, eu dizia, eu vou estudar para ser rica, para nunca mais tomar café preto na minha vida. E aí eu fui, quer dizer, o que me estimulou, né? Porque também eu sou a primeira acadêmica da família. Sim. Então, muitas coisas aconteceram na minha família biológica a partir disso, ele Conceição, desse meu desbravar caminhos. E aí eu fui para a academia, tornei-me bióloga, não fiquei rica, mas também não tomo café preto mais. Aí, a pergunta é exatamente isso. Ah, não toma café? Claro que não, eu escolho. Eu tomo suco, eu tomo mingau, eu faço o que eu quero, mais café na minha vida, não. Eu acho que ali já era o meu EO, porque não passa nada. E aí, com esse sentimento, né, eu sempre fui muito engajada, envolvida com as atividades de movimento estudantil, inclusive, que eu fui aluna do Colégio Estadual Anísio Teixeira, que fica na Ladeira do Paiva. Então, minha vida toda de formação foi nessa escola. E envolvida com as artes, tinha um festival de arte que vai fazer 30 anos, né, com o professor Albérico. Então, era um coletivo que saiu Lázaro Ramos, Rose da Silveira, Johnny Lins. Então, assim, todas as juventudes que participou desse processo hoje são pessoas muito bem-sucedidas, né, profissionalmente, né, profissionais liberais, moram fora do país, sem problema nenhum, nem crise, e, assim, digno e certo do que são. E pelo que foi constituído. Então, assim, a arte e a educação na escola pública, ele transforma a vida das pessoas. E eu sou um resultado, né, disso. E aí foi seguindo os passos, e aí terminou o curso, porque lá no Anísio Teixeira, na época, tinha um curso de análises clínicas, patologia e desenho arquitetônico. E eu tinha uma prima que ela fazia no antigo Cefet, técnico em desenho arquitetônico, aí vinha com aquelas réguas, aquela máquina HP, eu achava tão bonito aquilo. Eu pensei, eu quero fazer isso. Aí eu fui para o Anísio Teixeira, porque tinha, né, o curso técnico também. Quando chegou lá, minha irmã, só o curso da HP me fez desistir. Ixi. Se não tinha grana para comer, eu vou comprar um equipamento daquele. É verdade. Aí o que foi que eu fiz? Vou para patologia, porque minha mãe era auxiliar de enfermagem, trabalhava na Tarsila Balbino, e assim, só ia depender de mim e da minha capacidade de conhecimento, porque o microscópio estava lá, era compreender como era o processo, e eu nunca ia ficar desempregada, a minha lógica. Eu então ia ter dinheiro para bancar minha família, ajudar as coisas todas, e eu fui para patologia clínica. Segui meu curso na patologia clínica, trabalhei no Hospital Aliança por 6 anos nesse processo, mas com foco na universidade. E aí, resultado, eu teve a oportunidade de participar hoje do Instituto Steve Biko, mas na época era Cooperativa Steve Biko, que funcionava ali nos barris, e eu sou o resultado da Steve Biko, ou seja, um exemplo da eficiência de políticas de ações afirmativas na nossa sociedade.
Então, ser uma doutora que passou por esses processos formativos a partir da nossa identidade, porque Steve Biko surgiu com esse viés, né, de impulsionar a introdução de pretos e pretas dentro das universidades. E aí hoje eu me torno doutora e com esse arcabouço. E aí sim a gente segue. Quando eu entro no curso de biologia, que é em 1999, coincide no mesmo ano que eu ganho o concurso do ILEAE. Sim, e aí como é que E foi? aí começa todo o BO, né, minha irmã? Porque nas entrevistas, eu lembro que teve um apresentador, Raimundo Varela, ele me perguntou: você acha que vai conseguir conciliar sua vida acadêmica com o ILEAE, com a dança? Aí hoje eu respondo: pois é, Varela, eu sou doutora e continuo no ILEAE dançando e causando, né? E barbarizando. Pois é. Então, muitas coisas foram agregando, né, na minha vida. Então, assim, eu não tenho uma vida cartesiana, né? Eu sou disciplinar, eu sou e essa multidisciplinaridade eu atribuo à nossa ancestralidade, à ciclicidade que os nossos povos, né, os povos que formaram a população baiana brasileira, as diversidades étnicas que estavam ali juntos, que entende a vida para prosperar, ela tem que estar conectada com todos e com tudo. Não existe ficar focado somente em uma área da dita ciência acadêmica, porque não faz sentido as outras conexões. Então, em algum momento nessa história da diáspora, né, fragmentou-se isso e, de uma certa forma, a parte da nossa população ficou distanciada. Né? Até mesmo pela lógica, se a gente for trazer como exemplo, a lógica da relação com o dinheiro. Dinheiro é energia. Se dinheiro é energia tem que estar entrando e saindo nas nossas vidas, por que na diáspora constituir um imaginário coletivo que dinheiro não traz felicidade? Para mim traz muito, eu preciso de dinheiro. Preciso, e levei muito tempo para dizer isso que eu estou falando aqui hoje. Porque nós fomos educados a acreditar que a necessidade que a gente passa era a obra do divino. Sim. E que estava tudo bem, não está tudo bem. Né? Tipo isso, a gente tem que passar por isso, né? Faz parte do processo. Exatamente. Então, assim, é uma narrativa, né, que catequizava, colocava você ali naquele lugar de subserviência o tempo todo. Por exemplo, não faz sentido para mim, hoje não faz mais sentido, e eu sempre coloco, quando estou dialogando com as pessoas nas oficinas, porque uma pessoa tem que levar 30 anos para se aposentar e empreender. Após 30 anos da sua vida, se a vida dela produtiva começa a partir dos 18, a partir dos 20, então a mesma capacidade que tem aqui nos 18 para startar um processo, vai ter com 40, com 50, não começar aos 50. E assim, para nós, por conta da dificuldade, tudo é muito tardio. Mas para essa questão da autonomia financeira e autogestão, está muito associado a essa questão do não se perceber enquanto empreendedor. Hoje todo mundo fala de afroempreendedorismo como se fosse a descoberta da pólvora. Mas os nossos ancestrais sempre empreenderam. Agora não eram valorizados. Sim. Então, assim, como gourmetizou essa ação, né? Está todo mundo falando sobre, porque identificou o quanto a população preta movimenta. Então, estudos apontam que em 2018 foi o Instituto Locomotiva que fez esse levantamento para o Instituto Feira Preta. Em 2018, a população preta do Brasil movimentou 1,7 trilhão. É muito dinheiro. E está onde que não reflete no seu programa, não reflete na minha empresa, não reflete na nossa cultura, na nossa educação. E a gente precisa saber aonde é que está esse dinheiro. Então, são coisas que a gente precisa fazer essas conexões para poder constituir. Então, quando eu chego na biologia, junto, né, no mesmo ano que eu me torno deusa do ébano, aí vem as inquietações, né? Aí eu vou para a academia toda branca, eu a única pretinha, estou falando de 1999, né? E tocando o processo, vou fazer biologia 2, que é botânica 2, que é a área que trabalha exatamente com as ervas. E lá eu conheci os florais de Bach, que são florais famosíssimos, com suas eficiências. Aí eu fui estudar, né, investigar quem era esse tal de Bach. E na época eu tinha acabado, não tinha acabado não, estava começando a entrar no candomblé, né, que eu me iniciei em 2000. Então, eu comecei a querer entender, se a gente já trabalha com ervas, eu sei, minha vida toda foi minha avó biológica cuidando. No candomblé usa ervas e não fala das ervas do candomblé. Aí eu fui nesse caminho na academia.
É sempre, parece que o ensino é distante da nossa realidade, né? Exatamente. Aí eu li Bach, gostei muito da história dele, que é muito fofinha, sabe? Bem bonitinha. É um médico, né, rico, que decidiu, eu não quero ser mais rico, eu quero viver uma outra vida, e largou tudo e foi para o campo, né, viver as experiências com as flores, que aí deram esses resultados desses incríveis florais que todas as pessoas usam para poder estar vivendo sua vida. Aí eu falei assim, pois é, eu vou fazer igual a ele. Aliás, não vou fazer igual a ele, né? Eu vou fazer melhor que ele, porque eu já mexo mesmo com as plantas, eu vou acompanhar quanto é que dá a florescência de cada. Até a espada do Ogum dá florescência. Olha que maravilha. E tem um aroma incrível, maravilhoso, para poder você ver. E aí começou essa busca de pensar como encontrar essas ervas para trazer para a nossa realidade. Mas eu encontrei um outro cenário. Eu não posso falar, como é que eu vou falar de florescência de flores do candomblé se as áreas estão sendo desnudadas? Então, comecei a somar esse meu lugar de fala, né, junto com esse lugar da academia, para fazer esse percorrer, né, esse caminho de identificar quais são as mazelas. Que aí foi que deu o TCC, que tem um tema até, né, falando sobre o desaparecimento das ervas nos espaços públicos. Aí depois, por essa ideia, eu levei para o mestrado, que eu fiz estudos étnicos e africanos, que foi a reestruturação espacial e litúrgica a partir do desaparecimento das ervas, e aí já dentro do candomblé, entendendo a nossa dinâmica própria, que preceitou o candomblé de como coletar, de como fazer, e etc e tal, e vendo os centros de abastecimentos comercializando várias ervas. Então eu fiz essa imersão, né, na Feira de São Joaquim, nas feiras livres, Sete Portas, para entender como é a chegada dessas senhoras naquele local e como é que elas vão para os terreiros, né? E foi desvendado 3 cadeias incríveis, né, nesse processo. E identificar, inclusive, que os mateiros, as mateiras que fazem esse serviço de levar esse produto para as feiras, são pessoas, na sua maioria, que não são vinculadas às religiões, inclusive de outras vertentes religiosas, né, neopentecostais, que estava naquele ofício porque o avô fazia, porque o pai, então as pessoas faleceram e eles assumiram meio que um negócio. Então você vê muito isso, né, nas feiras. E com o tempo você encontra, por exemplo, você chega em determinados espaços na feira, você pede uma quartinha, já aconteceu comigo, aí diz, não tem quartinha não, tem vaso. Como assim? Eu preciso de aninho, não tem esteira. Então, assim, elas chegam ocupando um espaço e começa a descaracterizar a nossa cultura, a nossa identidade religiosa. E comercializam e monetizam sobre isso. E aí despertou o quê? Não, gente, vamos pensar uma forma de fazer com que os terreiros de candomblé, em formato de rede, possam empreender e ter seu recurso. E aí foi quando surgiu, né, em 2014, um edital no governo do estado, que surgiu o Projeto ROL, que é o projeto de rede de plantas medicinais e litúrgicas. Então, nesse projeto previa essa reapropriação das ervas, porque esse resultado do meu mestrado, né, com 7 terreiros que eu trabalhei aqui na região metropolitana de Salvador, eles apontaram as plantas que sentiam falta dentro dos seus espaços. E não tinha por quê? Por conta das grandes construções, né, das vias de circulação, da especulação imobiliária. Então, as coisas começaram a desaparecer. Então, são obrigados a ir para os espaços de abastecimento para adquirir essas ervas. E aí, dentro desse espaço, assim, como conquistar essas ervas e ter essa interrelação, vários terreiros, foram 12 terreiros na época envolvidos, na região metropolitana, e vender essa matéria desidratada, essa matéria in natura, e levar para dentro dos terreiros a tecnologia da cosmetologia, porque lá já apontava esse crescimento. O Brasil é o 4º no mercado internacional de cosmética natural e vegana. Né? Então, ele está em 2º lugar na produção e comercialização de óleos essenciais. Então, nós temos todo know-how, todo ambiente favorável para despontar nesse mercado. Mas o curioso é que a maioria das pessoas que estão nesse mercado, no Brasil, na Bahia, não são pessoas que têm a minha cara. E aí já teve esse processo, né, na universidade da não identificação, mas que você buscou, depois da universidade, uma forma de justamente empreender para os nossos.
Rapidamente, a gente tem 5 minutos antes do intervalo, eu queria que você falasse desse processo. Como é que se dá a construção, então, da Yaomi, né? Você participou desse edital, você começou aí com essa expertise, né, de querer estar ali colhendo coisas dos terreiros para poder fazer essas experimentações, essas experiências. Mas como é que foi, então, esse processo, né, de tornar a coisa do experimental, de uma coisa que você queria realmente tornar profissional, até, de fato, ela ter a consistência que tem hoje, ser um projeto, enfim, que hoje em dia você vive dele? Então, assim, não foi uma coisa simples, né? É um desafio muito grande, que inclusive é dialogar com os nossos, né? Que estão dentro do terreiro, que têm as suas tradições, e são colocar de uma forma que não ferisse também essa parte do tradicional. Então, a ancoragem foi na perspectiva fitoenergética, olha que nome bonitinho. Para nós é outro nome, tá? Mas é a fitoenergética, que atua nesse lugar do equilíbrio emocional. E aí você entra na perspectiva da aromaterapia, porque isso tem dentro dos nossos terreiros, né? Porque tem os defumadores, tem os banhos de erva, tem os chás que a gente toma, né? Para tranquilizar, para acalmar. Então, é identificar quem são essas senhoras. Então, aí que foi o diferencial. Porque estava todo mundo fazendo cosmética. Está todo mundo na cosmética. Qual é o diferencial? A flora local. Qual é o diferencial? Serem cultivadas nos espaços de terreiro. Então, isso starta. Inclusive, tem esse produto aqui, que ele está no formato amenities, de azeite de dendê com óleo de amêndoas. Então, essa formulação, a partir dessa identidade local, nos levou para o reality show da Netflix. Um artigo que eu escrevi, que foi publicado, a produção leu, gostou, não sei o quê, me stalkeou, me achou, me convidou. Vamos. Foi uma experiência incrível, inclusive é importante que vocês assistam, né, para ver como foi essa nossa atuação, porque falar do azeite de dendê está para além da produção, né, cosmética, está para além da gastronomia, que historicamente está na gastronomia. Mas a gente também pode trazer nessa perspectiva do cuidado com a pele. Por que ele é amarelo? Porque ele é rico em beta-caroteno. O que é isso? É um antioxidante que vai cuidar da nossa pele, evitar que ele tenha mais estrago a partir das ações do tempo, né, do ar, da água, né, diminuir, não vai deixar, vai fazer o quê? Não vai promover o envelhecimento precoce da pele, muito pelo contrário, ele vai estimular a sua pele oncológica a seguir o curso natural sem maiores, né, problemas para poder fazê-lo. E, para além disso, a gente tem um debate sobre o azeite de dendê. Culturalmente, o azeite de dendê é da Bahia, mas o maior produtor é o Pará. Opa, tem um problema aí. Essa conta não fecha, né? Não fecha. E todo ano a gente vê justamente esse problema da escassez do dendê na Bahia, né? E isso parece que está longe de ser encontrada uma solução. Está. Eu lembro que em 2020, saiu uma nota que o dendê ia acabar na Bahia. Mulher, a base dos produtos da Yaomi é toda dendê, né? Óleo de palma, que é o dendê sem a parte amarela, sem o beta-caroteno, que dá base, né, para todo, porque é daí que gera essa construção, porque esse óleo de palma é que as multinacionais, né, utilizam para fazer seus grandes sorvetes, suas grandes cremes, suas receitas caríssimas. E aí, resultado, o que é que eles fazem? Eles acabam com a biodiversidade e colocam a monocultura de dendê. E pior, já está no processo de promover o azeite de dendê transgênico. Então, assim, você tira essa identidade, você tem a rota do dendê, você tem os quilombos que trabalham com isso simplesmente desaparece, porque tem um movimento aí já dizendo não se usa mais produto à base de dendê. Bem, e os pequenos produtores ficam como? Que mantém isso a partir da sua identidade. Então, assim, como pensar e fazer, porque assim, a Yaomi não é uma marca, é um conceito. Então, vai para além desse uso físico, né, do skincare, que está num local muito, enfim, que não é sobre isso, né, porque autocuidado entrou numa categoria, como eu vou dizer, vamos colocar desvalorizado. Sim. Supérflua, né? Ficou naquela coisa somente do skincare e etc. E não está aí. Está no processo de dentro para fora. Né? E tem uma expressão no terreiro, né, na perspectiva Keto, que se chama Itoju Arami, que é autocuidado em Urubá. E a gente já faz isso quando a gente faz o culto ao Ori. Quando se inicia no Orixá, quando a gente dialoga com o Ori. Então, assim, isso é autocuidado. E ninguém fala sobre isso. Então, quando a gente traz nessa perspectiva filosófica para o cotidiano, aí impacta. Então, está aí o nosso diferencial.
Maravilha, olha, chegou no tempo, a gente tem que rapidinho fazer uma pausa, mas a gente vai voltar, inclusive, conversando com Sueli Conceição, ela que é a criadora, idealizadora e que bota a mão na massa na Yaomi Cosmética Natural, que tem produtos diversos para nós, para a população negra, para cuidar da gente, para o nosso autocuidado. Na volta, a gente vai mostrar, inclusive, alguns desses produtos para que vocês conheçam ainda mais essa marca, para que vocês vão lá no Instagram, procurem, pesquisem, porque aqui só tem, ó, qualidade. O cheiro nesse estúdio aqui você não tem ideia. Então é rapidinho, vá pegar sua água, beba e volte, que daqui a pouco a gente continua com essa conversa, viu? Hoje a gente vai falar um pouco da história de um baiano que pouca gente conhece, infelizmente, mas o nome dele é Juliano Moreira. Ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1872, lá no século XIX. Nós aqui que moramos em Salvador, no nosso dia a dia do vai e vem, passamos sempre por um lugar muito conhecido por esse nome, que é a famosa Rótula do Juliano, que fica próximo ao Hospital Juliano Moreira, ali na região do Cabula 6, do Arenoso. Mas quem foi Juliano Moreira? Será que no nosso dia a dia corrido a gente pergunta sobre isso? Então a gente vai falar um pouco sobre ele no nosso quadro. Juliano Moreira, ele era um homem negro, médico, nascido no século XIX. Juliano Moreira ingressou muito cedo no curso de medicina da Faculdade de Medicina da Bahia, hoje, pertencente à Universidade Federal da Bahia, e foi um aluno brilhante. Ele seguiu pelo ramo da medicina, pouco estudado naquela época, lá no século XIX, que é a psiquiatria e a psicanálise, que a gente chama hoje. E ele desenvolveu diversas pesquisas. Só que Juliano, ao longo da sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, ele não foi só genial nisso. Ele foi genial em enfrentar, na época, uma coisa chamada racismo científico, que era uma forma de racismo muito bem elaborado e desenvolvido dentro da universidade para comprovar determinadas teses de que a população negra era predisposta a determinadas questões, como o uso compulsivo de álcool, a bebedeira, a não gostar de trabalho, chamado de racismo científico. E aqui na Bahia, nessa mesma faculdade, nos corredores, onde ele foi aluno e também colega depois, tinha um cara chamado Nina Rodrigues, que a gente também conhece, que é nome aqui de instituição da nossa cidade. Era exatamente essa pessoa que desenvolveu muitas dessas teses racistas lá no século XIX. E Juliano provou que o tratamento psicológico de pessoas negras não tinha a ver com a patologia, que era efeito da falta de educação, falta de saúde, falta de alimentação, e que isso ia desenvolver perfis de doenças psíquicas. Ele também fundou e foi diretor durante muito tempo do Hospital Geral, o Hospital Nacional dos Alienados, como eram chamadas as pessoas com deficiência mental na época, lá no Rio de Janeiro, e desenvolveu sérios tratamentos no campo de humanizar a saúde mental. Tirou o choque, que era muito comum, as violências físicas, o tratamento das pessoas de forma mais humanizada, arejada, com alas para o ar livre, e ele percorreu diversos países do mundo, representando o Brasil, inclusive, dando palestras sobre a psiquiatria humanizada. Ele é considerado o inventor da psiquiatria. A psiquiatria hoje é repensada a partir de Juliano Moreira, dos seus estudos e da sua contribuição para a história do nosso país, especialmente a história dos negros, mas também fica aí ligado à história da medicina. A medicina não seria a mesma se não fosse esse querido Juliano Moreira, que vai morrer lá no século XX, mas muita contribuição deixou para nós ontem e hoje e para sempre. Esse é o nosso Juliano Moreira, que fica aí a dica de conhecer mais um pouco sobre ele. Pronto, já estamos de volta aqui com o Azeviche na sua TV Câmara de Salvador. E calma, eu prometi na ida para o intervalo que a gente ia mostrar os produtos, mas antes eu acho importante a gente conversar aqui com Sueli Conceição, que é a idealizadora da Yaomi Cosmética Natural, para ela explicar para a gente como é que se dá a colheita, dessas folhas que você utiliza para fazer os seus produtos naturais, Você falou que são plantas e folhas com base no uso no nosso dia a dia, muitas de terreiros. Então, como é que se dá, Você
tem uma rede parceira que você vai lá e faz a sua colheita, precisa pedir licença antes de coletar essas folhas, essas ensabas, como é que se dá esse processo? Bem, Cris, existe toda relação de respeito, né? A gente não chega nos espaços, né, e coleta de qualquer forma. Então, essa relação de respeito, ela também perpassa por essa questão, né, da religiosidade, essa questão ancestral, que eu lembro que minha avó materna, ela quando ia pegar as plantas para fazer os procedimentos dela para aromatizar as roupas dos clientes, ela ficava um período assim parada, né? Não falava nada, mas ela ficava ali tipo 1 minuto parada, assim, congelada. Então ali eu entendia que ela estava fazendo algum tipo de prece, algum tipo de oração, porque ela não chegava simplesmente tirava, arrancava, né? E quando a gente torna-se Omorixá, a gente tem os fazeres internos que também traz essa relação de respeito e cuidado, né? Na questão dos horários, nem todas você pode tirar. Por que tem a ver os horários? Por exemplo, a depender do que você precise, no nosso caso mesmo, que é na perspectiva terapêutica, a gente procura coletar com o sol bem frio. Por quê? Porque à noite a planta passou por todo o processo de fotossíntese, então ela está mais concentrada. Se eu deixo o sol aquecer, o que acontece? Toda a energia dela começa a evaporar, ela começa a perder líquido para o meio, assim como nós transpiramos, as plantas também transpiram. Então, tem que entender essa perspectiva fisiológica para poder fazer o procedimento. Mas eu chego lá, passo a faca então, não, eu me compreendo. Eu tenho que pedir um agô, conversar um pouquinho com as senhoras para entender. E o curioso é que essa manipulação, esse fazer com esse cuidado, traz respostas interessantes para as pessoas que usam, né? Então, as narrativas, depoimentos após o uso, porque assim, a gente trabalha com essa sinergia, a biocompatibilidade, por exemplo, eu utilizo muito argila, por exemplo, para sabonete de patchouli, ele está aqui. Eu trabalho ele, associo com argila amarela. Por que argila amarela? Porque a argila amarela ela vai potencializar toda a elasticidade, ajudar na reconstrução dos tecidos da pele, a elasticidade. E o próprio patchouli, ele já dá esse caminho, né? A folha trabalha com isso, sem falar também que ele traz, olha só. Eu quero sentir o cheiro, porque patchouli eu sei que é babado. Deixa eu ver. Sabe que é babado, né? Maravilhoso. Né? Então, ele traz todo esse lugar de reconstrutor celular. Então, para peles maduras como a nossa. O sabonete, né, de patchouli, ele é excelente, porque eu também utilizo o óleo essencial de patchouli, porque o óleo essencial é a alma da planta. Então, ele vai potencializar a tintura da erva que está aí. É o que você faz aqui na quino, algumas eu quino mesmo, né, conversando com ela, explicando como é que a gente vai fazer, para que vai fazer, desejando muita prosperidade para quem use. Tem até um sabonete aqui chamado da Fortuna, que o da Fortuna é babado. Junto com o meu babá, a gente conversando, e foi engraçado que esse sabonete surgiu no Réveillon de 2019 para 2020. Indo nas feiras, sempre tem aquele povo que tem aqueles banhos prontos, sim, né? Que tem cor verde, amarela, bota uns colorantes, um negócio assim. Aí tinha assim, eu te deixo nos meus pés, me largue, não sei o quê. Uns títulos assim. Interessante, eu pensei, eu não poderia fazer um sabão com um nomezinho assim. Aí conversando com o meu babá, aí eu falei assim, pai, eu fui na feira, estava uma situação assim de banho, que tá fazendo sabonete, tipo assim, caindo aos seus pés? Ou então... O outro dia, um novo dia, um banho novo, um novo dia. Aí ele, minha filha, você tem um péssimo gosto para escolher nome para produto. Clichê tá aí. Não tenho feeling para isso não. Aí, resultado. Ele fez assim, por que você não faz o sabonete da Fortuna? Porque pensando nas plantas que dão caminho. Aí tem o pega-pinto, tem folha de louro. Aí foi fazendo uma composição. E fizemos para o Réveillon. Criatura acabou por Réveillon e teve que entrar na rota do cotidiano, porque todo mundo, cadê o da Fortuna? Cadê o da Fortuna? Porque se sente energeticamente revigorado. Sim. E as coisas começam a fluir, né? Porque a gente trabalha com planta de caminho. E a planta de caminho está ali, é para dar caminho. Então, a gente está aí para isso. Ah, Sueli, você está dizendo que está dando banho de folha, fazendo do sabão banho de folha? Não. Estou trabalhando com fita energética, não tem nada a ver com religioso. Que eu não estou jogando buzo para poder dizer não está nesse lugar. Quem quiser se aprofundar, toma um banho com sabonete, depois vai no terreiro, já busca orientação, toma um banho de folha, já fica um negócio todo ali concentrado. Mas sim, em relação a esses terreiros,
existe já uma rede que você ali já tem aquele terreiro que você vai lá e faz a coleta dessas folhas, ou não? É aleatório? Hoje você pode ir, por exemplo, no Jardim Botânico de Salvador, tirar algumas, amanhã você vê onde é que você vai. Tem esse processo já organizado? Não, tem sim. Então, assim, eu aproveito muito a rede, os terreiros que estão na rede do hall, né? Porque foi feito um investimento, né? Foi colocado um instrumento lá, que são os hortos, tem essa relação. Então, e a gente já tem uma relação próxima, fica mais fácil. Isso não significa dizer que outros terreiros que queiram também fazer parte desse ajuda, dessa rede, não possam vir. É importante, porque quanto mais erva, melhor. Principalmente para um futuro projeto que eu não posso falar ainda, que está por vir, vou precisar de muitas ervas mesmo, e tem que ser as nossas. Eu não foco na flora europeia, nem na flora amazônica, porque tem que ser a nossa flora, porque com isso eu consigo potencializar e fortalecer a etnobotânica local. Eu consigo falar da tradição que as religiões de matriz africana têm na manipulação no cultivo das ervas e colocando as ervas no seu patamar principal, porque em algum tempo da história, em algum momento, elas desapareceram, elas passaram a ser coadjuvantes. E aí a gente vai para as práticas integrativas complementares, por exemplo, que é uma legislação do Ministério da Saúde. Então, você pode usar as plantas como complemento de um processo terapêutico dentro dos hospitais pelo SUS. E aí as plantas deixaram de seu papel principal, porque assim, a leitura que eu faço das práticas da minha avó é que ela trabalhava no processo preventivo. Sim. Se precisasse fazer curativo, faria, né? Mas quando ela fazia todas aquelas misturas para dar para os netos, prevenindo, que ela botava todas as netas para tomar banho de assento. Espinho cheiroso, aroeira, mãe boa, trançagem. São plantas que eu vi na minha infância a minha avó manipular para fazer. Tinha algum problema? Não, não tinha. Mas na cabeça dela, que ela ali já era pensando na saúde ginecológica das netas. Então era o que ela fazia com ela. Porque imagine uma mulher que pariu todo mundo em casa, minha avó. Os filhos dela todos foram com parteiras. Então tinha esse saber. E minha avó não era acadêmica. Né? Ela não tinha nenhuma formação, inclusive meus avós eram interessantes, né? Meu avô era do Tomba, ele era estivador daqui das docas, e assim, meu avô sabia escrever, mas não sabia ler, e minha avó sabia ler, mas não sabia escrever, a tampa e a panela. Combinou tudo. Pois é, então era uma relação muito bacana, que vovô era outro, vovô sempre fazia as infusões dele, eu lembro que ele mandava a gente coletar bem-miqué. Aí chegava no campo, aí vinha aquelas plantazinhas todas amarelinhas, etc e tal, e macerava. Quando não era essa, era a oripepê, que dava muito na época de chuva. E botava no álcool e colocava alho macerado também, deixava lá, enrolava todo num papel, botava que ele tinha um baú, aí intocava e ficava lá nas coisas. E com o tempo depois ele vinha e passava nas articulações. E aí a gente via aquilo e ficava guardado. E depois, com essa memória afetiva, né, associando a minha vida na academia com a botânica, eu fui investigar o princípio ativo dessas plantas. E são plantas analgésicas, que elimina a dor, que tem princípio ativo antirreumatoide. Então, ele utilizava, estava explicado, que ele botava nas dores na coluna, nas articulações. É que nem a bonita canela de velho, que inclusive eu faço até pomada de canela de velho, que está popularizando muito por aí. E ela é excelente para combater sintomas, por exemplo, da chikungunya. Meu esposo, na época, no olho do furacão da pandemia, pense você que ele começou a ficar dizendo que ia morrer. Eu falei assim, sim, mas você vai morrer aqui. Ele tem que... Não, você não vai para o posto, que você vai sair de chikungunya e vai voltar cheio de Covid e você vai morrer aqui. Não, porque a gente ficou em pânico. Claro. E aí, resultado, eu tinha desidratada, né? Eu tinha eucalipto e tinha canela de velho. E aí trabalhei, minha velha, no chá e no banho, botei para ele tomar, bora aí. É que ele vai morrer. Calma, não, agora não. Mas você não vai. E resultado, passou o processo de chikungunya, ele não sente uma dor na articulação. E olha que ele é uma pessoa que sofre de ácido úrico, né? Ele tem algumas crises e para esse quadro que ele já tem, né, acentuado de ácido úrico, e ter passado por um processo de chikungunya era para estar, porque muita gente se queixa-se, né? E ele, ó, tá lindo, leve, solto, né? Sem dores, sem nada. Então, são ações
contra reumatismo que tem nessas plantas que a gente traz para perto, né? Com todo respeito. Ah, canela de velho, por quê? Porque é direcionada ao velho. O velho tem que ter várias dores, então Exatamente. a gente faz as conexões para poder fazê-lo. É isso aí. Antes do nosso programa terminar, ela ainda vai ensinar uma receitinha dessa, vai elencando aí na sua mente uma receitinha que você possa passar para os nossos telespectadores, para que fazer em casa. Vai que tem muita gente aí com sintomas ainda de chikungunya e que precisa de um alento, né? De uma receitinha para aprender. Então, você já dá essa dica antes do nosso programa terminar. Sim. Ou, se você quiser dar essa e mais alguma outra, como banho de assento, como você já falou aí de algumas folhas, também fique à vontade. Mas agora eu quero que você mostre dos produtos que você faz, alguns deles, os principais, que você queira apresentar. Você já mostrou aqui o sabão, né? Que é feito com alguns... com argila amarela e tal. Mas eu sei que você trouxe um monte de coisa. Então, mostra aqui o principal, os principais que o nosso público merece conhecer. Olha, aí da Yao-Ming. Tem um... Esse aqui, eu chamo... Ela é um bálsamo, né? Mas o título tá pomada pele e cabelo. Eu estou enfatizando o bálsamo porque depois teve uma polêmica aí de umas pomadas que estava cegando o povo. Só a pomada que fazia a trança que deixava o povo cego. Pois né? É, incrível. Só porque faz trança, né? Mas, enfim. Então, é uma pomada... Na verdade, todos os nossos produtos têm uma perspectiva multiuso, uma visão bem minimalista. Eu rogo a Exu que a gente consiga uma autonomia de tal ponto que a gente consiga ser uma empresa autossustentável eficientemente. Né? A gente ainda usa algumas embalagens que não estão nessa categoria porque ser sustentável nesse país é insustentável. Então, você vai comprar uma embalagem que vai a partir de 10 mil embalagens e assim, eu não tenho escoamento para 10 mil. Como é que eu faço? Eles não vendem uma quantidade inferior a isso, né? Menor. Então, é algo que a gente vai resolver, que eu tenho fé em Exu, porque vai resolver. Vai resolver. Então, essa pomada, ela é incrível porque a base dela é óleo de palma, óleo de semente de uva, cera de abelha, manteiga de cacau. Ou seja, ela tem uma capacidade, né, oleosa muito grande, né, elástica, para fazer massagens de relaxamento. Por que massagem de relaxamento? Porque aqui tem uma sinergia de 5 óleos essenciais. Laranja doce, para alegria. Erva doce, para acalmar. Capim santo, para poder trazer as pessoas que têm problema de insônia, para poder, somado com ele, você já está vendo que você já está ficando só em falar já vai começando a relaxar. Mas ylang-ylang, que desperta a criatividade também, ela é afrodisíaco, e melaleuca, ou tea-tree, como as pessoas preferem, né, chamar, que é na parte de cicatrizante, funciona também como repelente, é bactericida. Então, você tem um blend dessa pomada que tem um aroma maravilhoso, incrível. E é mesmo. Vou abrir para poder vocês sentir. É maravilhosa, né? Eu já senti aqui antes do programa começar. É maravilhoso. E tem essa capacidade. Então, você pode usar nos cabelos. E vai fazer o que nos cabelos? Nos cabelos vai diminuir o frizz, vai diminuir o excesso de pontas duplas, vai manter a elasticidade dos fios capilares. Deixar cheiroso. Vai deixar cheiroso, funciona como finalizador, né? Você pode funcionar também como um pré-lavagem, fazer fitagem antes de lavar, depois de lavar e deixar ele solto, que resolve também. E também na pele. A pessoa que tem uma pele muito seca, que tem aqueles pontos assim, né, na região do cotovelo, ressecado no joelho, ele é excelente, porque ele tem essa capacidade, ajuda a reter né, líquido, né, na pele. E aí vocês tiram como base a própria idealizadora, a própria fabricante, que tem essa pele maravilhosa. Então, você já viu que o negócio funciona. Nós temos aqui um sabonete de aroeira. A aroeira é incrível porque todo mundo sabe que a aroeira é medicinal, né? E aqui a gente trabalha com argila vermelha. Cheirinho. Argila vermelha. E a aroeira, ela tem um perfil adstringente. Isso ali, o que é isso? Ela vai o quê, ó? Fechar os poros. Ela vai fazer um processo de cicatrização. Então, ela vai também fazer um expurgo. A argila vermelha vai botar todas as toxinas que estão nos poros para fora. Então, é um sabonete, é um caminho muito indicado para a pele que é oleosa. Né, acneica, que tem todo esse processo, né, de acne, que tem pessoas que sofrem, então vai ajudar, porque além de limpar, ela vai ajudar a cicatrizar. Outra coisa, mulheres que sofrem com candidíase, que é um fungus que naturalmente nós temos, mas, por exemplo, Salvador é uma cidade quente e úmida, e tem mulheres que botam aquela
calça daquele jeito, Atochada. atochada, com aquela calcinha Lá dentro. Então. que não cabe a nós, porque nós somos mulheres das saias, né? Até Pois porque a é. gente compreende que o nosso poder vem por baixo, né? A bolsa da Exatamente. mulher- Então tem que ficar lá à vontade. lá à vontade. Mas tem mulheres que são acometidas, então é excelente para atuar, né, nesse processo curativo e preventivo, associado com óleo de coco, maravilha. Se vocês têm óleo de coco natural em casa, usem. Usem na sua higiene íntima, porque ela vai facilitar a sua vida em todos os sentidos. Óleo de coco. Óleo de coco. Que beleza. Natural. Anota a primeira dica, hein? Óleo de coco natural. O que mais? Que mais você trouxe pra gente? Tem aqui um condicionador Também em barra, né? em barra. Ele tem um formato diferente para não confundir com o shampoo de aloe vera. Aloe vera é a nossa babosa. Menino, o cheiro aqui tá me conquistando, viu? Maravilhoso. E a textura também, né? A gente É, vê que tem uma oleosidadezinha. também pra Exatamente, ajudar porque aqui eu manutenção capilar. trabalho com ele, né, junto com o óleo de rícino. Então, o óleo de rícino é um óleo muito conhecido para nós. E receita que muitas de nós usava lá Exato. nos cabelos, naquelas Exatamente. massagens dominicais, né? Bora Exatamente. misturar babosa, óleo de rícino, um negocinho. Fazendo então, a gente faz a sinergia dele com o óleo de rícino, até porque assim, a babosa é uma planta assim que eu sou apaixonada. Tá? Aí você pensou, qual é a planta que você é apaixonada? Eu pensei, é difícil, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Sim. Então, a depender do que a gente usa, elas são mágicas, elas encantam. Então, a babosa é comumente utilizada na cosmética, né? Simplesmente nos cabelos, na pele, mas ela também tem um efeito terapêutico incrível, né? Ela promove o controle de diabetes, ela promove o controle de colesterol, ela ajuda a regular, né, a pessoas com problema de intestino, né, pessoas que têm prisão de ventre, etc e tal. Agora sim, tem que saber como preparar e como usar. Então você não vai pegar a babosa ali que vai comprar na feira, cortar e botar para dentro, né? Misericórdia. Porque tem que fazer também um processo de higiene e livrar de algumas substâncias que ela pode atuar no gastrointestinal, causando uma disenteria que acaba com a vida da pessoa. Misericórdia. Pense aí, em vez de ajudar, então é importante ter atenção, porque a diferença do remédio para o veneno está na dosagem e na forma como você manipula. Você não pode estar pegando as plantas de qualquer forma só porque é natural ingerir. Uma tal chamada bodo chileno. É aquele, um bodo forasteiro que a galera quando, ó, enche a cara, chega assim, ó, fica de ressaca e no outro dia Joga pega, o boldo pra dentro. joga o bodo para dentro, mas o problema é que eles pegam o bodo que ele deixa numa cor tão escura, que pode ter um efeito contrário. Pode causar um nível de toxicidade no organismo muito grande e Nossa. afetar o fígado. Então, porque é uma planta bastante perigosa, então a gente tem que saber como manipula. Então, assim, para as pessoas que querem comer sua água e não está muito preocupada e quer ser resolvido no natural, é importante indicar, por exemplo, o bodo que chama bodo brasileiro, que é o nosso tapete de Oxalá. Sim. Então, o tapete de Oxalá é uma planta que você pode encontrar em qualquer canto, o aroma dela é bem forte, ela lembra hortelã grosso. Mas hortelã grosso, você sente o aroma e sente que é o cheiro de hortelã. Inclusive, a borda do hortelã grosso, ela é mais recortadinha. Sim. E tapete de Oxalá, ela já é mais, né, lisinha. E tem assim, eu falo por conta da mesma textura, assim, meio que peluda, etc. e Mas tal. como diz o amigo Silvio Mendes, viu? Segura a cabeça de mamãe, porque o negócio amarga. Então, a ressaca já passa logo quando você joga pra dentro, que sente aquele amargo. Pois você é. já, ó, desperta e vai. É aquela coisa, né? É ruim, mas é bom. É ruim, mas é É bom. ruim, mas é bom. Hidratante, eu tô vendo aqui que você trouxe 2. Carité com macadâmia. Isso. E tem esse aqui de capim santo com menta. Qual a diferença da indicação de cada um? Olha só, karité com macadâmia, o karité é a nossa banha de ori. Karité é a nossa banha de ori. Então, ela está nesse lugar por conta da nosso pertencimento ancestral e que nós fazemos o uso. E macadâmia é um óleo também do continente africano que faz tudo, é uma amêndoa, né, para fazer esse processo. Então, ele está aqui nesse lugar para hidratação diária, tanto da pele quanto dos cabelos, né, e fazer todo esse processo de iluvamento. Qual é a diferença do capim santo? O capim santo, nós trazemos ele na perspectiva mais de relaxamento, porque a menta ela é vasodilatadora. Então, naturalmente, você dilata os poros, então o capim santo entra e você vai tendo esse alívio, né? Então, é mais de indicado tensões. assim, e à noite, chegou, À tá noite. cansado, passa Sim. nas pernas, Aí antes você do acompanha ele repouso. também, tem um óleo pós-banho de capim santo com menta. Deixa eu ver A que é base esse aqui. dele é óleo de semente de uva, que é um excelente óleo antioxidante. Assim como o abacate é um óleo também antioxidante,
excelente para nossas peles. E assim, é até mais barato do que de óleo de semente de uva. Mas assim, sabe que o povo de Washington gosta de tudo caro, né? Aí não aguenta, mamãe não aguenta. Gosto. Fazer. Tem mais alguma coisa que você queira destacar aqui? Porque eu quero, inclusive, dar os canais de comunicação, as redes sociais, para todo mundo procurar. Esse spray aqui é um spray apaziguador. Ele é a base de aroeira. Tô mentindo, aroeira não. Quer dizer, aroeira também. A planta, em natura, é arruda. Porque a arruda tá no inconsciente, né? O cheiro coletivo. Tá aqui, tá babado, hein? E ela vem nesse processo de blindar, né? Afastar o que não presta, né? Como é uma planta do Senhor dos Caminhos, abrir caminho. E eu faço a sinergia aromática com óleo essencial de aroeira, que é a pimenta rosa, de anis estrelado, mais manjericão. Esse é para usar no corpo também? Na casa? É um desodorante. Usa na ambiente. bolsa, minha gente. Onde você chegar, que a energia tá carregada, você joga pra cima. Né? O meu já vai ficar aqui. Você sabe que não vou deixar passar. E aí, por que a gente usa essas ervas? Né? Primeiro, para blindar, né? Tirar as energias negativas, e anis estrelado e o manjericão são plantas de prosperidade. Sim. Então, se saiu, tem que chegar. Exatamente. Então, a gente faz esse equilíbrio para poder fazer o movimento. Então, assim, a gente brinca com as plantas nesse sentido, muito focado na fitoenergética e trazer esse bem-estar diário, né? Quando fala do autocuidado, e aí a gente faz a tradução no Itojuarami, em Iorubá, é pensando como é que a gente vai continuar mantendo essa dinâmica nossa, fincada na nossa ancestralidade, para poder resolver. Outra coisa, aqui nós temos uns escaldapés. Qual é o diferencial desses escaldapés? Que nós utilizamos plantas desidratadas de alecrim, água de levante da miúda, água de levante da graúda e macaçá desidratado. Porque são plantas hipotensoras, são plantas que relaxam, né? Muito na energia das eabás, então a gente trabalha nisso. E o óleo essencial aqui de bergamota e menta. Por quê? Bergamota, o que é bergamota? Tangerina, gente. É o aroma da alegria, que faz você rir, né? Abre os campos, né? Ver a vida com outros olhos, até... Porque nós precisamos estar sorrindo para estar produzindo hormônios da felicidade para sermos mais criativos e criativas. Então, assim, o que ajudou muito na pandemia foi fazer umas lives e conversar com as pessoas nessa perspectiva. Porque, embora a mídia estivesse representando um cenário de que todo mundo ia morrer no dia seguinte, a gente tinha que fazer um processo contrário. Então, olha, vocês vão usar tais alimentos, vão usar tais plantas para poder você se condicionar nesse sentido, para ter mais força para enfrentar, porque não é uma coisa simples o que nós estamos passando. E aí eu fico feliz em identificar como foi potencializado essa perspectiva fitoterápica. Então, estudos apontam, por exemplo, que o Brasil teve um crescimento tão grande de práticas fitoterápicas aumentados nesses tratamentos, né, que... a gente fica feliz, mas também, ao mesmo tempo, a gente fica triste porque o Brasil é o primeiro no ranking, né, de doenças emocionais. Então, a população que tem qualquer tipo de doenças emocionais, o Brasil está em primeiro lugar na América do Sul. Pronto, então, mas é isso. Eu quero que agora você dê essa bendita dica para quem está em casa sofrendo aí com chikungunya, com as dores, com as sequelas. Dá essa dica, essa orientação aí com o uso da canela do velho, né? Como é que pode fazer uma medicação rápida que pode ajudar a melhorar essas dores? Então, dentro da nossa experiência, você pode trabalhar, né, com a canela de velho no contexto dos banhos, porque ela ajuda também a fazer esse processo macerado, né? Ou então cozido, depender, né? Você bota ele para ferventar um pouquinho, para tirar todo aquele sumo para poder usar e fazer o chá. Agora, o chá não pode ultrapassar 1 litro por dia para 5 folhas de canela de velho. Não vá pegar aquele ramo que pega na feira, não, minha gente, porque é problema. O ramo você divide. Divide, vai fazendo aos poucos. Porque tá verde, mas bote lá pendurada na corda, que vai desidratar, vai continuar servindo, né, no futuro. E tem pessoas que têm artrite, têm artrose, né, mas não usam. É importante estar fazendo esse uso contínuo, mas não pode ultrapassar 1 litro diário dos chás. E fazer no intervalo, assim, tipo 2 vezes na semana, dependendo, se tiver muito assim acentuado, fazer 3 vezes na semana, mas sempre respeitando uma quantidade de 1 litro. Uma outra coisa também que as pessoas têm... Antes de você falar dessa outra coisa, me diga o seguinte, tem gente que tem mania de pegar o chá, fazer logo 1 litro e deixar, por exemplo, na geladeira. Pode ou não? Não, nesse caso pode, porque se ele vai consumir naquele dia, pode. Pronto.
ou na geladeira. De um dia para o outro, jamais. De um dia para o outro, já. Já é esculhambação. Já. E aí já é preguiça, aí vai criar um problema e depois vai dizer que eu orientei para poder deixar. Olha, preste atenção. Pronto, agora traga outra dica. A outra dica é assim, muitas pessoas ansiosas, né, com problemas de insônia. Então, eu tenho recomendado muito o uso da planta macaçá, que é uma planta aromática, né? Tem o aroma dela acolhe as pessoas. Então, você pega essa planta, coloca debaixo do seu travesseiro, vai aromatizar o quarto todo e você vai ter uma noite das deusas ou dos deuses. E vai ficar bem feliz com isso. Se puder e precisar também, emacera ela, faz um banho fresquinho, né, com ela, né, com água gelada. É importante que a água seja gelada, porque se vocês não sabem, água fria, ela potencializa e estimula a ação do sistema imunológico. O povo que gosta de ficar tomando banho quente, esses desassuntados, essas desassuntadas, abra o olho, pega a visão. Boa! E a terceira dica, então, o banho de assento, que você falou durante o programa. Então, fica aí mais uma receita. 3, o combo, 3, né? O combo. O banho de assento. Como nós falamos aqui do sabonete da aroeira, nós podemos usar a planta aroeira como referência no banho de assento, principalmente nessa perspectiva de candidíase, que é você pegá-la, né, fazer uma infusão, né, botar água para ferver, depois pegar as folhas e macera um pouquinho, bota lá, tampa e numa temperatura suportável, pelo amor de Deus, gente, verifique a temperatura. Não vai querer esquemar lá por baixo, porque, não. Pois é, e você já tem um problema. Aí, né? Uma coisa assim, né, nos seus 35 graus Celsius. Banho de neném. Banho de neném, né? Pronto. Então, assim, para não se escaldar e depois dizerem que a culpa é minha. Resolve, né, fazendo esse processo. Né? Acho que você deveria criar um programa, dica, né, de planta, assim, uma vez na semana, um textinho rápido, uma receitinha para o povo fazer, né? Fica a dica, fazer um projetinho para isso. Vamos pensar. Boa parceria, viu? Porque dá um caldo, né? Dá um caldo, vende. E as pessoas sempre aguça a curiosidade das pessoas, né? Porque às vezes elas estão ali, tem orégano em casa, tem manjericão que bota na comida e sofre de cólica menstrual. Sim. Sofre de TPM. Então, se ela tem todo o ciclo dela muito bem organizado e sabe que daqui a uma semana ela vai passar por esse processo, ela pode vir tomando seu chazinho ali, ó, incrementando essas plantas na sua alimentação, que ela vai passar tranquila pelo surto da TPM, porque nós ficamos loucas na TPM. Agora mais não, né? Agora eu já sou uma pessoa equilibrada. Muito bem, então se equilibre também, viu? Fica a dica. E a gente precisa desses autocuidados, né? A gente precisa entender como é que essa dinâmica funciona. Infelizmente, nosso tempo já está no finalzinho, né? E eu queria que você deixasse logo aí de cara as redes sociais, o endereço da loja física e falasse brevemente aí dos seus projetos futuros, né? Você atualmente tem a loja que funciona no Pelourinho. Como é que você pretende levar isso adiante? E deixe logo as redes sociais, que eu sei que tem um monte de gente aí querendo, viu? Então, Cris, bem, nós estamos com um espaço físico que fica na Botica Hall, no Pelourinho, na Rua João de Deus. Fica ali na Rua do Cartório, em frente ao Museu de Enfermagem. Não tem erro. Melhor, para vocês que frequentam o Pelourinho, sabe onde é a Praça Teresa Batista? Pronto, a rua ao fundo, a Praça Teresa Batista, você tem lá nosso espaço, Botica Hall, que você vai encontrar, além desses produtos, outros produtos, porque está vindo novas linhas aí, né? Novos aromas para o ambiente, né? Desodorante pessoal, vai estar vindo óleos essenciais. Né? Então, assim, coisas são projetos para o futuro, um futuro não muito distante, pertinho, né, para a gente estar fazendo essas experiências, também desbravando novos territórios de comercialização, né, novas perspectivas, e eu fico feliz com o reconhecimento da marca. Por exemplo, em 2020 a marca foi a campeã em afroempreendedorismo, né, 2020 e 2021, reconhecido pela CUFA Brasil. Então, assim, foi por demanda espontânea. Eu não esperava, eu estava recolhida quando saí, recebi essa surpresa, tá vendo? Né, tomando uma obrigação de 7 anos, então quando a gente sai, né, para o mundo dos que pode, recebe isso, então é uma grata surpresa e uma felicidade de saber que esse é o caminho, né? Mas assim, eu pretendo muito ainda fazer com que essa rede ela se fortaleça de fato, se constitua realmente, porque assim, estar com a Yaomi foi um desafio de um projeto coletivo, sabe? Então é uma forma de apresentar para os meus pares, para as minhas parceiras, que é possível a gente se empreender a partir da nossa identidade, sem deixar desejar nada a marca famosa alguma. Assista o canal da Netflix, veja o programa Ideias à Vendas e vocês vão entender o que eu estou falando. A forma como as coisas se processam, que vai ser muito bacana e fortalecer.
Além da loja física, vocês podem nos encontrar no Instagram, Facebook e Yaomi Cosmética Natural, tudo junto. Cosmética, né? Cosmético não é cosmética mesmo, porque é tudo no feminino. Porque Yaomi significa mãe d'água em Urubá. E é óbvio que eu não sou besta, né? Tinha que homenagear a minha senhora nesse lugar, que eu estou ficando velha, eu não estou ficando velha, para fazer esse contato. E estamos à disposição, né, para tirar dúvidas. Você pode entrar lá nas redes, a gente tira dúvida na perspectiva fitoterápica também, que inclusive é um lugar que eu atuo, muitas pessoas me procuram para saber como cuidar, como lidar em determinadas patologias, né? Infelizmente, quando procura, já é num momento que não tem muito o que fazer, mas é aquela coisa. Você pode estar trazendo as plantas para o seu cotidiano numa perspectiva preventiva, que vai chegar na curativa. Não adianta se drogar com os remédios alopatas e depois vir pegar as plantinhas porque a célula já está toda destruída. Porque qual é a previsão, qual é a perspectiva? Fazer com que, naturalmente, as células do nosso corpo, ela atuem no processo de autocura, porque é possível. Mas isso precisa ser estimulado. E existem elementos da natureza que fazem isso. E as plantas é um deles. Tá bom? Maravilha. Olha, foi um prazer ter você aqui, aprender um pouco mais sobre o uso de ervas e folhas e plantas. E fica a dica para você que está em casa acompanhando esse programa. E Yaomi Cosmética Natural. Procure no Instagram, no Facebook, em todas as redes que você vai encontrar esse canal. Mais uma vez, obrigada. E a vocês, desejo aí muito boa sorte. Continuem acompanhando o Azeviche. Toda segunda-feira tem programa inédito na nossa programação e ao longo da programação da TV Câmara de Salvador você vai ver esse rostinho, viu? Um beijo pra vocês, até o próximo. Tchau, tchau.